A Panda Gate Defender Perform é um dispositivo de Secure Content Management, destinado a proteger à entrada as infraestruturas empresariais contra ameaças de conteúdo. A Performa protege os protocolos mais utilizados na internet. As suas principais funcionalidades são a proteção anti-malware, o sistema de anti-spam, a filtragem web e o bloqueio de aplicações de instant messaging e de peer-to-peer, bem como a filtragem de conteúdos. Destaca-se ainda a integração com a Active Directory ou com outros serviços de diretório baseados em LDAP, a possibilidade de criação de perfis de segurança com configurações específicas de proteção, as quarentenas isoladas para diferentes proteções e a capacidade de load balancing. Está atualmente disponível em 3 modelos, dos 25 aos 1200 utilizadores. Uma vez que funciona como uma bridge transparente, a sua instalação é bastante simples. O dispositivo necessita apenas de ser configurados 2 endereços de IP, um para as comunicações e outro para permitir o acesso à consola web, bem como os dados que sejam necessários para aceder à internet. As principais opções de configuração da Gate Defender podem ser realizadas através de uma consola HTTPS, disponível em diversas línguas, entre as quais o português. Após o login, será mostrado o ecrã de estado, onde se encontram as principais informações sobre o funcionamento da consola. Em Atividade, são mostradas mais estatísticas sobre a atividade das proteções, sendo possível reiniciar as estatísticas, bem como exportar ou imprimir a informação. O menu Definições encontra-se preenchido com opções de configuração inerentes ao funcionamento das proteções, como o estabelecimento dos endereços IP utilizados para as configurações, a gestão das fontes LDAP, bem como a criação e gestão de utilizadores e de domínios. Já o menu Definições de Sistema contém opções de configuração inerentes ao funcionamento da appliance, como o ambiente de rede que a Gate Defender se encontra instalada, o modo de operação das placas de rede, o acesso à consola ou o balanceamento de carga. É também aqui que pode ser definida a data e a hora, ou o servidor NTP de onde extrair essa informação. Neste local, o administrador pode ainda gravar e restaurar as configurações da máquina. Definições de proteção é o local onde podem ser configuradas as opções relacionadas com os módulos de proteção da máquina. No menu Configuração por perfis, o administrador pode definir vários perfis de utilizadores, aos quais podem ser aplicadas configurações de segurança específicas. Em Atualizar, é possível consultar as informações relacionadas com a versão de software da appliance, bem como realizar atualizações a pedido. No ecrã Gestão de licenças, o administrador pode consultar mais detalhes sobre o estado do licenciamento da appliance. Quarentena é o local onde podem ser acedidas as diferentes quarentenas das proteções para a gestão do seu conteúdo. O menu Alertas permite que o administrador personalize todo o tipo de alertas emitidos a partir da consola, bem como selecionar quais os eventos que irão suscitar um alerta. O menu Relatórios apresenta, como o seu nome indica, os diversos relatórios que podem ser gerados a partir da aplicação. Em Ferramentas estão presentes algumas funcionalidades úteis, como o encerramento ou reinício parcial ou completo da appliance. O menu Serviços inclui diversas hiperligações para recursos localizados no site da Panda Security. Antes de iniciar a configuração, é uma boa ideia incluir nas portas a analisar pela appliance todas as que, não sendo standard, sejam utilizadas pelos protocolos inspecionados pela Gate Defender. Obviamente, o número de portas que o equipamento irá inspecionar poderá influenciar o seu desempenho. Esta configuração é realizada em Definições de porta, dentro do menu Definições de proteção. Neste ecrã podem ser acrescentadas uma ou mais portas a cada protocolo. O ecrã que dita a configuração da proteção anti-malware está dividido entre os principais grupos de códigos maliciosos, incluindo também a possibilidade de personalização da proteção heurística e a definição de endereços fidedignos, de onde o tráfego não irá ser analisado.
No caso da proteção antivírus, onde também se inclui a proteção contra outros códigos, como worms e trojans, é possível configurar os protocolos onde vai incidir a análise e as ações a realizar, no caso de ser detectada uma infecção. Em proteção heurística, a proteção pode ser ativada e desativada. A sua sensibilidade pode ser ajustada e pode ser ainda configurado o envio ou não do fecheiro suspeito para quarentena. As únicas configurações possíveis para o spyware são ativar ou desativar a proteção e definir os alertas apresentados. Além de permitir ativar a proteção anti-phishing, o ecrã respectivo dá ao administrador a possibilidade de definir onde este tipo de análise irá ser efetuada e qual a ação a realizar pela Gate Defender. No caso da detecção de jokes, tal como acontece com o spyware, não existem opções para além da ativação da proteção e da definição dos alertas. O mesmo acontece com a proteção anti-dialer. A proteção contra riscos incide sobre programas potencialmente indesejados ou perigosos e sobre riscos de segurança. É apenas possível optar ou não pela eliminação dos programas que se enquadram na primeira categoria. Finalmente, a opção de configuração de sites fidedignos permite criar uma lista de endereços em que não seja aplicada a filtragem. No caso de ser introduzido um URL, esta exclusão apenas funcionará no protocolo HTTP, sendo que, se for introduzido um endereço IP, a exclusão irá funcionar para todos os protocolos. A filtragem de conteúdos permite, como o seu nome indica, bloquear determinados tipos de conteúdo através de regras específicas. Pode ser aplicada de forma diversa nas transferências HTTP e FTP e nas comunicações pelos protocolos de e-mail e de notícias. No caso dos conteúdos por HTTP e FTP, é possível ativar dois tipos de filtros, de ficheiros e de páginas HTML. No primeiro, podem ser especificados diversos pressupostos. O administrador pode utilizar esta proteção para bloquear um tipo de ficheiro específico, juntando a sua extensão à do rol de ficheiros perigosos. Além de bloquear o conteúdo, existem ainda outras opções conforme a condição, como enviar para quarentena e deixar passar, registrando apenas a ocorrência. No caso da filtragem das páginas HTML, as configurações dizem sobretudo respeito ao bloqueio de scripts. O ecrã que estabelece as definições para a filtragem dos protocolos de e-mail e news permite aplicar a análise ao correio de entrada, mas também ao de saída. Os filtros podem também ser aplicados tanto ao conteúdo das mensagens como aos anexos a estas. No caso do conteúdo das mensagens, a opção mais interessante é a filtragem dos conteúdos textuais, em que o administrador pode determinar uma ação específica para mensagens com determinado texto. A configuração destas regras faz-se através de um assistente muito idêntico ao do Microsoft Outlook, sendo bastante intuitivo. O administrador pode mesmo especificar em que parte da mensagem é que determinado termo deve aparecer para ser considerado na filtragem. Para o filtro de conteúdos textuais, as ações a realizar são a eliminação da mensagem, o seu redirecionamento, a geração de um evento no relatório ou o envio da mensagem para a quarentena. Outra opção útil é limitar o número de destinatários da mensagem. Normalmente, um grande número está associado a e-mails particulares, pelo que alterar estes valores pode contribuir para bloquear um grande número de e-mails não relacionados com a atividade profissional.